pai-herói. O que é a energia do arquétipo do pai? É aquela pessoa que traz mais, e isso pode ser feito tanto por homem quanto mulher, tá? Mas é aquela energia que já está impregnada na gente, que já vem impressa em nós, né? De levar o filho para o mundo, né, para arrumar um emprego, se manter sozinho, conseguir o próprio sustento, o próprio emprego. Essa é a energia do pai-herói, né? Da sombra, por exemplo, a energia da sombra. A energia da sombra é tudo aquilo que a gente não quer ver de negativo, que a gente considera negativo em nós e que a gente coloca para debaixo do tapete, que a gente não quer enxergar. Então a gente fala, não, eu não sou assim, mas aí quando você vê um ser humano, né, que faz a mesma, que tem uma atitude, que aquilo ali te incomoda, por que te incomoda? Por que pega em você? Porque tá pegando na tua sombra, é o que você tem que você não quer enxergar, né? Então, porque se aquilo ali não te incomodasse, não era seu, se tá te incomodando é seu. Então, assim, você fala assim, não, eu não sou assim igual fulano de jeito nenhum, mas isso aí me incomoda profundamente. Claro que você é. Você é, só que você tá botando para debaixo do tapete. Né? Então essa é a sombra. E a sombra, ela precisa ser reconhecida e precisa ser integrada para que a gente se torne um ser pleno. Né? Não é que a gente vai aceitar aquilo ali como correto. Não é correto, mas é integrado. Não, eu sou assim e pronto. Eu tenho coisas boas, mas eu também tenho coisas ruins. E as coisas ruins que eu tenho, eu reconheço como ruins e que eu tenho. A partir do momento que você reconhece como ruins e que você integra ela como sua, a partir deste momento, aí sim você está preparado para resolver aquela situação que é negativa. Tá? Porque se você estiver na negação daquela situação que é negativa e estiver colocando para debaixo do tapete como sombra, você ainda não está disposto a resolver, né? Então, assim, você ainda não está em situação de resolver, você ainda não está integrado, você não está um ser integrado, né? Você está um ser fracionado, né? E aí você não está numa situação de conseguir se resolver, se evoluir como ser humano. A partir do momento que você integra a sua sombra com as suas virtudes, com a sua luz, aí sim, você está numa situação de que você pode muito bem pegar aquilo ali que você reconhece como sombra para poder resolver, né? Para poder evoluir como ser humano. Né? Então, assim, enquanto você está negando, enquanto você não está enxergando, você não tem como resolver aquela situação negativa. É isso que eu estou querendo dizer. Tá? A partir do momento que você integra, não é que você integra para poder achar que tá tudo bem. Não tá tudo bem. Você integrou aquilo ali faz parte de você. Você é um ser humano e todo ser humano ele é positivo e negativo. Ele tem coisas boas e tem coisas ruins. E você reconhece que aquilo ali faz parte de você como uma coisa ruim. Então, se você reconhece que aquela parte sua ali é ruim, mas que ela é uma parte sua, você já está num passo de poder resolvê-la, porque você já integrou aquela parte ali como sua. Ela não é mais sombra, você já enxerga ela, ou seja, você já colocou luz naquela parte ali negativa, entende? Então é isso. Isso é que é a sombra. Essas questões, elas são muito difíceis de serem elaboradas, porque elas são muito abstratas, mas eu fico fascinada, porque justamente por serem abstratas e difíceis de serem elaboradas, é que quando a gente consegue elaborar, aquilo parece que introjeta na gente, né? Então, assim, voltando, é o arquétipo da sombra, tá? Então, eu já falei da grande mãe, eu já falei do pai-herói, eu já falei da sombra e eu vou falar do velho sábio. O velho sábio é toda a sabedoria que nós todos temos como ser humano.
Né? Então, assim, toda vez que a gente está numa situação de ter que tomar uma decisão, né? Qual é o arquétipo que a gente acessa? É o velho sábio, é a sabedoria que existe dentro de cada um de nós. Então, eu compro uma bicicleta. Toda vez que a gente está nessa encruzilhada, né? O que eu vou fazer da minha vida? A gente acessa esse velho sábio, né? E aí a gente toma a nossa decisão, né? Então, são arquétipos. Da onde a gente tira isso? Ninguém ensinou isso pra gente. Tudo bem que tem a educação dos nossos pais, da nossa família, mas muitas vezes a gente não segue nada disso, né? E é bem saudável que a gente não faça igual à nossa família. Muitas vezes a gente tem que fazer diferente mesmo, né? E isso é saudável, porque é pela evolução sistêmica da nossa família que a gente precisa fazer diferente, né? Porque a nossa família também não é um modelo de algo perfeito, né? Muito pelo contrário, a nossa família ela vem cheia de enroscos, né? E conforme as gerações vão passando e vão evoluindo, a gente precisa quebrar alguns padrões. Então, a gente... Minha gata tá aqui, olha aqui ela, a Magda. Olha que coisa mais linda. Gente, muito fofa. Então, conforme as gerações elas vão passando, é saudável que a gente quebre padrões, né? Isso é sistêmico, né? A gente precisa mesmo quebrar padrões. Para quê? Para o bem da própria família, né? E a gente quebrando esses padrões, a gente vai fazendo as nossas gerações irem evoluindo, né? Então, através desses arquétipos que a gente vai acessando e vai tomando atitudes com relação à nossa vida, que vão dando certo ou não, e aí a gente vai passando para as gerações seguintes, né? Então, o Jung, ele trouxe muito essa questão do inconsciente coletivo e que a gente traz através dos arquétipos que estão para nós seres humanos, assim como os instintos estão para os animais. E tanto o inconsciente coletivo como o inconsciente pessoal, eles têm uma ligação com a espiritualidade, porque é através desse inconsciente, tanto coletivo como pessoal, que a gente tem acesso à espiritualidade. Porque é através desse inconsciente que a gente traz o conhecimento da espiritualidade, do que a gente viveu em vidas passadas, em outras vidas, né? E não só em outras vidas, mas também quando a gente acessa o inconsciente, a gente também tem acesso à comunicação com o espiritual no momento presente. E como que a gente vai acessar o inconsciente para a gente ter a comunicação com o espiritual, né, com os nossos mentores no momento presente? Através dos sonhos. Através do estado alterado de consciência, quando a gente faz uma meditação, por exemplo, né? Através das orações, a gente fica em estado alterado de consciência e aí a gente acessa o plano espiritual, a gente acessa as egrégoras, né? Os nossos mentores.
né? Então é muito importante a gente ter essa noção do inconsciente, né? E Joana de Ângeles, que é um espírito muito evoluído, que se manifestou através do Divaldo Franco, né, que é um espiritualista muito renomado, ela se manifestou desde quando ele era criança. E quando ele era criança, ele via apenas uma luz, né? E depois ela foi se apresentando, e até que um dia ela se apresentou para ele com o nome de Joana, e ele ficou até um pouco decepcionado, porque ele achou Joana um nome assim muito simplório para um espírito de tanta luz. Mas o fato é que esse espírito de Joana de Ângeles, ele já passou por várias encarnações, e todas elas, a maioria com o nome de Joana, tá? Só teve uma que o nome foi, acho que se não me engano, Clara de Assis, né? E em todas elas, ela era uma pessoa de muita luz e que e de muita sabedoria também, e que ela tinha a intenção sempre de zelar pela humanidade, principalmente com relação às mulheres, né? Então ela era uma feminista, mas não essas feministas de hoje que são como um machismo ao contrário, né? Porque elas querem acabar com os homens. Não era essa feministas, né? Mas sim para mostrar para a sociedade de que a mulher ela era um ser inteligente, tanto quanto os homens, e que elas tinham funcionalidade na sociedade tanto quanto os homens, né? Então, que elas eram seres humanos funcionais e inteligentes tanto quanto os homens, nem mais e nem menos, mas sim iguais, né? Então a Joana de Ângeles, ela veio muito com esse papel em várias encarnações, né? E a maioria dessas encarnações, ela vem com o nome de Joana, né? E ela, através do Divaldo Franco, pela psicografia, vem utilizando do conhecimento que o Jung passou para a sociedade, e que ele plantou esse conhecimento do inconsciente, né? O Jung, Joana de Ângeles, ela fala, né, que o Jung, ele veio com essa missão de plantar essa semente, né, do conhecimento, dessa instância psíquica do inconsciente, que é através dele que a gente consegue ter acesso à espiritualidade. Então é isso. Esse tema é um tema assim muito profundo e muito difícil também. Eu fico fascinada por ele, e é por isso que eu quero muito compartilhar esse conhecimento, e eu espero que eu tenha conseguido passar algum entendimento para vocês com relação a isso, tá bom? Então tá, fiquem com Deus, um beijo.